Mas eu digo uma coisa para vocês: para a gente ser testemunha de alguém, a gente tem que ter sido antes o quê? Como é que eu posso testemunhar da sua vida? Se eu fui o que seu? Amigo. Eu não tenho jeito de dar testemunho de alguém que eu não vi. Então o que Jesus falou? Já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado, porque vos dei a conhecer tudo aquilo que ouvi do meu Pai. Nós jamais teríamos a ousadia de chamar o Filho de Deus de meu amigo, mas foi Ele que tomou essa iniciativa. Então vocês imaginem, Jesus ficou 3 anos andando com aqueles homens e não colocou eles numa escola de intelectuais, colocou? Não. Como é que Jesus preparou? Conversando, numa intimidade, contando parábolas, e tão bonitinho que quando ele contava parábola para a multidão, ele chegava em casa e falava coisas assim: o que vocês entenderam? Claro que nada. Bem, o que o senhor queria dizer aqui? Aí ele explicava. Vocês imaginam o que foi para esses homens ver Jesus andar sobre as águas, ver Jesus multiplicar o pão, ver Jesus acalmar uma tempestade, ressuscitar os mortos? Pode imaginar quando eles assistiram a cena de Lázaro, a viúva de Naim bateu no esquife, falou: levanta. Pode imaginar? Claro que eu não ia nem ver, porque eu ia estar lá do outro lado. Você imagina, eu correria. Ele parou o esquife e falou: levanta, vai ficar com a sua mãe. Pode imaginar? O que esses homens viram? Aquilo que está na primeira carta de João. Ele fala: aquilo que a nossa mão pegou, aquilo que os nossos olhos viram. Nós não temos jeito de ficar calado, nós temos que falar. Então por isso que nós temos uma tradição apostólica. Nós acreditamos baseado no que esses homens viram, sentiram, tocaram, abraçaram. Pode imaginar João, que encostou o ouvido dele no coração dele. Então quando Jesus é arrebatado, isso é um sinal da divindade dele. Ele volta para de onde ele veio, ele volta para o céu. Isso é o sinal da divindade dele. Mas ele não volta mais sozinho, ele leva toda a humanidade, a nossa humanidade com ele, redimida, transformada. Ele leva diante do Pai. Então a nossa humanidade está diante do Pai. Isso é espetacular, né? Não tem mais jeito. Isso já é um caso de amor, né? Então eu fico imaginando que para nós também hoje ser testemunha dele, nós temos que ter uma amizade, uma intimidade. Como é que eu vou testemunhar alguém que eu escutei falar? É possível? Não. Eu tenho que ter vivido com ele. Eu tenho que entender que a presença de Deus na nossa vida é invisível, mas real, sutil, delicado, mas Ele anda conosco, Ele está no nosso meio. Então que quando eu permaneço com Ele em oração, quando eu o escuto, quando eu me calo, quando eu chego ali diante do Santíssimo e trago algo para Ele e coloco a minha vida diante dEle. Porque a definição de amigo, né, gente, é uma coisa maravilhosa, e essa definição só cabe nele, né? Que é aquele com quem pode ver todas as minhas vulnerabilidades. Eu posso me abrir inteiro na minha miséria e colocar tudo isso na mão dele. Só cabe isso para Jesus. Como é que você pode entregar toda a sua miséria, a sua fraqueza, só para uma pessoa? Só para quem não vai pegar isso e usar de uma forma errada, mas aquele que te acolhe na sua miséria e te promove. Só Ele. Você imagina que Jesus deixou esse anúncio nas nossas mãos? Quanto do mundo precisa ouvir essa verdade? Semana passada eu falava para vocês, a igreja tem uma dívida. Todo mundo tem que saber que é um filho amado. Todo mundo tem que saber que Deus te ama. Você pode não saber o que fazer com isso e não ligar para isso, mas você nunca poderá dizer que não ouviu isso na sua vida. Então todo mundo tem que saber dessa verdade. E agora todo mundo tem que saber que somos convocados, convidados à vida, e uma vida que é eterna. Então imagina que hoje nós temos o papel de levar esperança para quem não perdeu, dar coragem para aqueles que estão se sentindo sem força, com medo, se sentindo desamparados, sentindo abandonados. Que eu digo para vocês, não existe ninguém no mundo abandonado depois que Jesus veio. Não existe. Filho, mas como é que nós vamos falar de Deus para esse povo? Deus está trabalhando.
Vocês acham que Deus não está trabalhando na vida de todos nós? Está. Mesmo que a gente não veja, não compreenda, mesmo aquele que fala, não, aquele é perdido, não para Deus. Deus tem um jeito dele de atrair cada filho, porque Ele conhece a gente. Ele tem um jeito de buscar cada um. Ele tem um jeito de atrair cada filho. Mas o fato de Deus estar trabalhando em cada filho dele, não os isenta da nossa missão de ser anunciadores. E a gente anuncia com a vida, com as nossas atitudes, com a nossa forma de viver. Por isso que eu falei, essa forma simples e essa alegria de ter uma confiança incondicional, de estar completamente abandonado, de acreditar nesse Deus que veio nos revelar, que é contado pelos discípulos e que está vivo, e que nós podemos continuar encontrando com Ele, mesmo que a gente não pegue nele, mas que a gente pode sentir a presença dele. Aquele que eu chego aqui desanimada, desamparada, sem força, e saio com uma força absurda, que sinto um bálsamo no meu coração, que eu sou capaz de mudar tudo.